E vamos continuar o nosso fórum. A próxima palestra, convidamos a professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertucci, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, Psicologia Clínica, Organizacional e consultora de T&D há mais de 26 anos. Atua como psicoterapeuta, pesquisadora e docente em graduação e pós-graduação em psicologia. Ministra nas disciplinas terapia sistêmica, psicodrama, terapia de grupos, certificação em técnicas de trauma, como MDR e Braceboating, certificação internacional em práticas colaborativas e dialógicas no XICCP, pelo Interface, Houston Galveston Institute e Taos Institute, e é docente pelo Cefatef. E ela abordará o tema abordagem construtivista e práticas narrativas. Teremos também o depoimento de um pai, Alisson de Barros Freitas de Souza. Com a palavra, a professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertucci. Bom dia, gente. Obrigada pelo teu depoimento, me emocionei muito e me fez muitas conexões, né? E a Cléo falou da questão do psicodrama, né? Eu, como sou psicodramatista, todas as nossas questões são do papel e do contrapapel, né? Então, como é importante a gente poder revisitar, né, os nossos papéis de filhos e para ressignificar realmente, né, depois o papel de pai, né? Então, muito bonito. Já conheci um pouquinho, né, porque a gente nas aulas já trocamos e também compartilho contigo da mesma crença que tu já sabe. Então, também agradeço muito a Deus pela tua vida e pelo teu depoimento. Bom, então agora o Alisson vai vir conversar com a gente. O Alisson também já conhece um pouquinho a história, né, Alisson? Prazer, senta aí um pouquinho, então vamos conversar. Eu vou fazer também mais como a Cléo fez, vou te ouvir um pouquinho, nós vamos, né, ver um pouco o tempo, e daí depois eu comento um pouco sobre a teoria e também algumas coisas que eu fui pensando do caso do Alex, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Alisson Gomes Ribeiro de Barros, acho que somou com o nome do Jorge, que é o próximo pai a falar. Eu tenho 33 anos, sou casado com a Natália, em novembro a gente faz 6 anos. Sou pai do Noah, de 3 anos, pai da Amy, de 1 ano e 8 meses. E a professora brincou, né, 2,5, porque está vindo linha no forninho, está no 5º mês de gestação e tem sido uma alegria para a gente, né? Tentando pontuar algumas partes da minha história de vida. Então, eu sou o filho mais novo de 2, eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos de diferença nós temos. Meus pais são paraibanos, nordestinos, e como muitos nordestinos, vieram para cá tentar uma vida melhor, né, novas oportunidades. Meu pai sempre foi zelador de prédio, é aposentado, mas continua trabalhando na mesma profissão, né, no mesmo cargo. Minha mãe trabalhou, mas pós-gestação da minha irmã, se eu não me engano, ou minha, ela acabou decidindo, né, parar de trabalhar e ficar cuidando da gente e cuidando de casa, né? Meu pai é filho mais velho de 15, né? Então ele teve muita responsabilidade, muita necessidade de trabalhar e dar conta da casa, né? Então, sempre foi muito difícil para o meu pai lembrar sobre a própria história de vida, contar conosco. Então, quanto mais velho a gente foi ficando, eu e minha irmã, a gente acaba perguntando e ele vai fazendo esse movimento, esse esforço de contar. Então, a gente tem algumas memórias muito claras, né, da história de vida dele. Então, ele destaca que ele também tinha sonho de ser militar, mas na época não pôde ser, exatamente porque era o filho mais velho que trabalhava e tinha que, né, ser responsável pelos irmãos, né? E isso ele destaca bem. Ele, inclusive, foi quem teve que intervir com os próprios pais para que parassem de fazer filho, senão meus avós eu acho que estariam fazendo filho, né, até hoje. Então, ele se usou até disso, de não ter um sonho realizado devido a essa responsabilidade, para que os pais percebessem o quanto isso estava impactando não somente né, os pais, mas todos os filhos ali, né? Então ele teve que sentar com o próprio pai e explicar, né, a importância de fecha a fábrica, senão não vai dar conta, né? Então
sempre foi muito trabalhador desde pequeno, ele sempre gostou de mostrar a mão para mim, para minha irmã, e falou, isso daqui é o fruto do trabalho, e não sei o quê. E eu acho que por isso que eu e minha irmã, a gente cresceu com essa forma também, de sempre procurar trabalhar, de honrá-los, né? Também somos de família cristã, meus pais nos criaram no catolicismo, hoje eu sou evangélico, mas criados sempre, né, de acordo com a fé, então essa questão de honra que o Alex falou, essa questão de respeito, de cuidado, até hoje isso se manifesta. Então, eu fui criado ouvindo desde pequeno que eu deveria chamar sempre pessoas mais velhas de senhor ou senhora, ou de qualquer, né, cargo, profissão. Então, professores eu chamo de senhor e senhora. Mas somos colegas de profissão. Não consigo, desculpa. Não dá. Trava que chamar de você, chamar de... É muita dificuldade. Então, até na faculdade, mesmo pós... formação em psicologia, alguns professores brincavam isso comigo. Você pode me chamar de você é meu colega de profissão. Agora, não consigo. Fui criado assim, não sai, não vai. Então, esse foi, né, assim, a maneira como meu pai precisou, desde pequeno, ser muito responsável, muito trabalhador, né? E ele também foi contando memórias de não poder brincar, de não poder ter bens materiais, por ser uma família muito humilde, de não poder, né, ter condições financeiras de realizar certas vontades. Então, tem uma história que me marca muito, que ele comenta que, né, meu pai, ali mais velho, trabalhando com meu avô, plantação, pescaria, e ele chegar na mãe dele e falar, né, sobre o jantar, o almoço, não lembro qual a refeição. Então, imagina uma casa com, né, 10 crianças, 8 crianças, dependendo da época que era, mais 2 adultos. Às vezes, algumas tias, irmãs do meu avô também estavam ali próximas. E aí ele perguntar sobre comida e minha avó falar, não, a gente vai comer tal coisa e tal coisa. O arroz a gente guarda para visita. Então, ele não poder comer, né? Então, hoje, ouvindo isso, eu consigo entender muitas reações do meu pai, né? Então, meu pai me criou sempre trabalhando, buscando realizar sonhos, e até hoje ele tem sonhos. Eu falo, rapaz, o homem não para de sonhar. Então, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa. E no mais jovem, assim, no período até de adolescência, eu não conseguia entender muito bem isso. Então, a gente teve até certos atritos por causa disso. Eu achava que meu pai era ganancioso demais. E eu não fazia o esforço de entender a história de vida dele. Entender que, na verdade, o que ele estava tentando buscar eram coisas que ele nunca teve oportunidade de adquirir, de experimentar, de viver, né? Então, até hoje é engraçado, assim, a gente leva ele para comer alguma comida diferente, ele vai, pega o pão e bota dentro do pão e come com pão e yakisoba. Eu falei, gente, mas yakisoba não se come com pão. É o jeito dele. Coloca lá dentro e come, está feliz, porque, né, é o jeito dele de ser, né? Então, ele nos criou muito dessa maneira. Os papéis são muito bem, né, delimitados, muito bem definidos, assim. Então, meu pai sendo zelador, trabalhando, minha mãe sendo dona de casa. Então, a imagem que eu tenho muito, assim, de lembrança na infância é exatamente isso. Ele passando o dia inteiro fora, eu indo para a escola, assistindo meus desenhos, brincando com os meus amigos, minha irmã mais velha também estudando, minha mãe cuidando de casa, e ele retornando para casa, ligando a TV, Jornal Nacional, pernas cruzadas em cima do centro, minha mãe chegando com um prato de janta, ele botando o pano em cima do colo, jantando, e meia hora depois apagado lá, dormindo, e vai para o dia seguinte. Então, eu não tive experiências de conversas profundas com meu pai. Isso não foi algo dele, ele não aprendeu isso, ele não teve isso com o pai dele. Hoje eu tenho isso, adulto, né, posso conversar com meu pai, e ele deixa isso muito claro. Eu não conversava com você porque eu não sabia conversar. Meu pai não conversava comigo. Meu pai pedia para que eu trabalhasse porque eu tinha que ajudá-lo a sustentar os filhos, né, os irmãos. Então, tenho essas memórias assim com o meu pai. Brinco que eu não sabia o que era briga de casal e de família porque eu nunca vi meus pais brigarem. Então, eu sabia que briga de casal existia porque eu fui criado assistindo novela. Era o conforto da minha família. Então, passava a novela das 8, das 9, e aí eu via casal brigando e eu olhava para meus pais e falava, é coisa de novela isso, né? Porque eu nunca vi meus pais brigarem. E tudo tem, né, o seu lado bom e o lado ruim. Né? Então, o lado bom, eu não cresci num contexto violento, argumentativo, machista, nada nesse sentido. Mas, em compensação, quando eu cresci e me tornei adulto, eu não soube lidar com essas situações que eu passei com a minha esposa, início de casamento, por aí vai. Porque eu nunca vi meu pai argumentar, e não estou falando que isso é certo, mas eu nunca vi, então não tinha para quem chegar e falar, pai, como que eu reajo a essa discussão com a minha esposa? Porque
Ah, não, ele nunca brigou, ele não sabe como que faz isso. Né? Só que aí a gente vai crescendo, vai virando, né, adulto, e eles vão comentando. Então, o que meus pais me falaram depois? Não é que a gente não brigava, não discutia, é que a gente esperava vocês dormirem, e aí a gente se trancava no quarto, e aí a gente conversava. Não precisava levantar a voz, não precisava de violência, mas a gente argumentava e alinhava as coisas. Né? Emocionalmente, meu pai sempre foi muito distante no sentido de afeto físico, mas sempre foi afetivo da maneira dele, e eu acho que isso a gente, né, vai perceber na história do Alex, a minha, do Jorge também. Então, meu pai sempre foi de demonstrar carinho pelo trabalho. Posso comprar comida, posso comprar o presente que você quer, posso pagar o seu uniforme, o seu material escolar, é a minha maneira de demonstrar que eu te amo. E assim eu cresci. Minha mãe já mais afetiva, no carinho físico, e eu acabei, acho que até puxando mais a minha mãe nesse sentido, e minha irmã mais velha puxando mais o meu pai. Nós 4 temos dificuldade de lidar com emoções, então cada um apresenta uma questão psicossomática aí. Minha mãe com muitas enxaquecas, eu tenho doença de Crohn, então é uma infecção crônica no intestino, que tem vários fatores que, né, influenciam nesse desenvolvimento dessa doença. Minha irmã cria bolos roxos na pele, assim, e meu pai, eu brinco que ele tem transtorno de ansiedade generalizada, acho que desde quando ele nasceu, porque ele não para quieto. Ele vai visitar os amigos e eu fico, pai, você está indo visitar o seu amigo? Tô. Dá 5 segundos, ele levanta e, eu preciso andar um pouquinho. E ele vai para o meio da rua. Mas você foi visitar seu amigo, você não foi ver a rua do seu amigo. Não, mas não consigo, filho. Esse negócio de ficar conversando aqui, tá bom, tá tudo bem. Ele vai lá, ele anda, ele não para. Então, essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Sempre um homem muito em movimento, sempre muito agitado, mas sempre muito responsável, sempre muito verdadeiro, franco, rígido, e muitas vezes sem saber se expressar, sem saber verbalizar muita coisa, mas entendendo, assim como, né, eu e minha irmã a gente cresceu, sabendo que ele nos amava sempre, então nunca foi uma dúvida que eu tive, nunca tive esse temor, mas como eu disse, sem saber como lidar com muitas emoções. Então, como eu falei, brigas era uma realidade que não existia para a gente. E lembro uma memória marcante que eu acho que foi na época da adolescência, quando eu comecei com os 17 anos, comecei a parar de ir na igreja, comecei a questionar muita coisa, comecei a questionar até a própria existência de Deus, e naturalmente começa a questionar a criação, a maneira como meus pais lidavam. E eu lembro de 2 memórias marcantes. Uma que ele fala, a gente vai para a praia no final de semana. E eu acho que eu já tinha em torno de 17 anos, eu falo, não quero. Aí ele vira para mim, tipo, quê? Eu falei, não quero ir para a praia, não estou afim. Mas como assim você não está afim? Não existe eu não quero. A família vai para a praia. Porque sempre foi assim. Decidiu, vai, vamos para Nossa Senhora da Aparecida, vamos para não sei aonde. Mas, pai, eu não quero, não estou afim. Adolescente, né, com aquelas frescuras, não quero areia, ficar grudando e tal. Aí meu pai, isso não existe, filho. Você vai para a praia e acabou. Eu falei, não vou. E aí meu pai foi aumentando o peito, nunca me bateu, nunca me agrediu, não sei, uma vez só, e foi uma coisa que eu acho que foi até para separar eu e minha irmã, a gente estava que nem aqueles gatos assim, acho que foi até para separar do que uma agressão em si, mas ele olhou e falou, você não vai? Aí eu falei, não vou. E aí ele não soube como reagir. Ele, como eu falei, não foi violento, mas não soube como reagir. Sinceramente, eu não sei se eu fui para a praia ou não, porque é literalmente essa imagem que eu tenho. Só a gente argumentando. Se eu fui ou não fui, né, eu já não lembro. E outra memória que eu tenho também marcante com ele é que acho que também em torno dessa faixa assim da vida, o cantor Fábio Júnior cantando aquela música Pai no Faustão. Isso eu nunca vou esquecer. E aí meu pai deitado no sofá, milagrosamente não está dormindo pós-trabalho, então o que é isso? E aí eu vejo uma lágrima escorrendo do olho do meu pai. Gente, pedra não chora. Não existe isso. E eu olho, e minha irmã também, e ele começa a chorar e começa a soluçar. E aí minha irmã, minha mãe, a gente entra em choque, assim, sei lá, meu pai está tendo um ataque, está acontecendo alguma coisa. E ele vendo a música do Fábio Júnior, né? E aí a gente pergunta, ele fala, não, porque eu estou lembrando do meu pai. Meu avô, na época, ainda não era falecido, mas morava na Paraíba, sempre viveram na Paraíba, né? Meu pai que fez esse movimento. Depois alguns irmãos vieram, tentaram a vida, acabaram voltando. Meu pai e hoje um outro tio são os únicos que permanecem em São Paulo. E aí ele só começou a chorar e ele só conseguia falar isso. Eu lembro do meu pai. E eu não consegui entender, e a gente ficou em choque e foi a nossa reação. Então acho que após essas experiências, após esses
conflitos que eu acho que às vezes são necessários para que, quando ambos estão abertos a crescimento, isso gere crescimento. Teve um momento onde ele pediu para sentar com nós 4, né? Minha mãe, eu e minha irmã, e ele pediu para conversar com a gente. Ele também nunca fazia isso, sentar e conversar. Isso não é perfil do meu pai. Minha mãe conversa, mas meu pai não. E aí ele pede para sentar e conversar conosco, e ele pede perdão para todo mundo. E naquele momento, sendo bem franco, eu não sabia por que meu pai estava pedindo perdão, porque na minha cabeça ele nunca fez nada de errado. Ele entregou o que ele pôde, com o que ele sabia, com a educação que ele recebeu. Nunca nos faltou nada, sempre procurou o melhor. A maneira como nós fomos criados não deixou, né, em falta em nada. Mas algo aconteceu com ele ali, e ele se abriu e pediu perdão para toda a família. E eu digo que esse é o dia da conversão do meu pai. Ele continua no catolicismo, e isso é até uma desavença que a gente tem até hoje, mas a gente consegue hoje se respeitar, é de que daquele dia para frente ele foi um novo homem. Ele começou a se abrir mais, ele começou a falar mais sobre o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, e foi uma memória muito marcante ali, uma virada de chave, né, uma mudança para a nossa família. Tenho muito carinho pelo meu pai, não sei se ele está, né, assistindo, mas hoje ele está lá na Irlanda, minha irmã mora lá com a família dela, e meu pai está lá com a minha mãe, porque estão sendo rede de apoio para o meu sobrinho que nasceu há pouco tempo. Então, é outra diferença que a gente vê aí, né? Meu pai, minha irmã mandou vídeo, ele trocando a fralda do meu sobrinho, mandou vídeo dele passeando com o carrinho, coisa que eu sei que ele não fez comigo e não fez com a minha irmã, né? E aí, hoje, tendo, né, os meus filhos, ele mora, inclusive, no condomínio que eu moro, para ser rede de apoio para mim, para minha esposa, junto com a minha mãe. Eu brinco isso com ele, né? Eu falo assim, poxa, pai, tá rolando no chão com meu filho, né? E nunca rolou comigo, né? Não, filho, veja bem, é que assim, o papai não tinha tempo. E é óbvio que eu estou brincando, gente. Eu não estou pedindo para que ele role. Imagina, 2 marmanjos rolando no chão, vamos pensar que estão brigando, né? Mas eu consigo hoje olhar e ser grato a isso. Meu pai não rolou no chão comigo, mas meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Meu pai não trocou a minha fralda, mas ele lutou para que eu tivesse sempre uma fralda limpa. Meu pai não me ensinou a falar sobre certos temas. Eu não tive conversa sobre sexualidade, sobre o uso de drogas, sobre casamento. Mas ele literalmente me deu um exemplo vivo diante de tudo isso. Então, eu consegui aprender e vivo aprendendo, né? Ele está, espero que assistindo aí, eu estou aprendendo com o senhor até hoje, viu? Se eu for 10% do que o senhor foi para mim, eu sou um pai realizado. Então, eu sou muito grato à vida dele. E digo que ele salvou a minha vida, né? Em um momento bem difícil da minha vida. Então, com 17 anos também, que é esse mesmo momento que eu falei que eu estava questionando a minha vida, questionando o meu futuro, não sabia o que fazer de profissão. Sendo bem franco para vocês, nunca pensei em psicologia, sou psicólogo formado, atuo clinicamente, me formei no Cefatef há poucos meses, sou formado em teologia também, mas lá atrás eu não sabia o que eu queria fazer. Eu via meus amigos todos decididos com plano de vida, de carreira. Eu falava, gente, com 17 anos, eles já sabem o nome dos filhos, o nome do cachorro, qual casa vai comprar, que carro quer. Eu não sei nem o que eu vou estudar. E isso me tornava uma cobrança absurda. Porque eu via meu pai era muito decidido. Meu pai sabia o que ia fazer da vida. Eu sou zelador, eu sou responsável, sou gerente ali de pessoas. E eu falava, gente, eu não sei o que eu sou. Né? Então, nessas crises de identidade também, eu buscava conselho e ele só me falava, faz o que você quiser, mas faz direito. Então, assim, né, eu tive essas crises existenciais e tentei educação física. Por quê? Porque eu gostava de jogar futebol. Eu achava que educação física era jogar futebol. Só que passei na faculdade e não dei início. Vou para a administração, e não sei se alguém é formado em administração, estou falando isso com todo respeito, mas brincam que é o curso de quem não sabe o que vai fazer. Aí fiz o vestibular, só que chegou na hora, não comecei. Aí eu fui para a hotelaria, porque eu imaginava que a hotelaria era viajar pelo mundo. Então, eu vou fazer hotelaria. Aí a primeira aula era como arrumar a cama do quarto de hotel. Era literalmente essa aula. Aí, sendo bem franco para vocês, bateu vergonha. Porque eu não arrumava a minha. Imagina aprender a como arrumar de um hotel. Aí eu voltei para casa, eu falei, então, pai, é a terceira tentativa, né? Eu acho que isso não é para mim. Só que dessa vez foi muito pesado. Por quê? Porque ele tinha pago 6 meses do curso e não tinha devolução. E naquele dia eu vi meu pai bravo comigo.
Só que naquele dia eu vi ele respirar fundo e falar, é o que você quer? É. Então tá bom, vai atrás do que você quer. Só que esse dia me marca até hoje. Se eu tivesse condições financeiras, eu devolvi esse dinheiro para o meu pai. Não porque ele me cobra, ele nunca me cobrou, e eu acho que ele nunca vai me cobrar isso de volta. Mas é aquele sentimento de, caraca, eu sei o esforço que ele passou para conseguir aquele valor. Meu pai é negro. Eu lembro de ver meu pai passar por situações vexatórias. Eu nunca vou esquecer essa memória. Eu sendo pequenininho, ele me ensinando a andar de bicicleta e um carro de um morador do prédio parar, descer, chegar e afrontar ele por alguma coisa que aconteceu no prédio, no apartamento, e o cara levantar o dedo em riste no rosto do meu pai e falar, seu macaco! E não sei o que lá. Eu, pequeno, não sabia o que isso significava, achava que era só uma ofensa qualquer. E eu ouvi isso. E conhecendo o meu pai, o homem rígido que ele era, sempre ouvi falando de peixeira. Não sei se vocês conhecem, mas é uma faca, né, grandona. No Nordeste eu andava com peixeira, e ele via o Datena, e se sou eu, pego esses bandidos com a minha peixeira. Na minha cabeça, qual que foi assim? Ó, agora ele vai pegar a peixeira. Eu vou sair correndo daqui. Qual que foi a reação do meu pai? Tá bom, senhor. Ah, eu vejo que o senhor tá com problema. Depois eu resolvo. Só que eu lembro de ver ele voltar para casa. E eu lembro dele falar isso com a minha mãe. Mas eu não entendi o peso, eu não entendi o efeito disso. E eu sei que ele não fez nada, não porque não subiu o calor no meu pai, porque meu pai é um homem duro até hoje, muito mais mole, mas ainda continua sendo uma certa pedra, né? Mas eu sei que ele não fez nada porque ele nos amava. Eu sei que ele não fez nada porque, se ele faz isso, a única fonte de renda e de sustento e provisão da casa ia ser perdida, e a gente não ia dar conta disso. Então, ele respirou fundo, e eu sei que ele engoliu outras coisas que eu não fui testemunha. Eu sei que ele passou por situações de mulheres tentarem se jogar em cima dele para que ele traísse a minha mãe, e isso eu nunca esqueço. Dele chegar em casa, a primeira coisa que ele fazia era contar para minha mãe. E minha mãe também não tinha reação de vou atrás dessa moradora e agora eu vou fazer o barraco e vou quebrar. A minha mãe falou assim, glória a Deus, que Deus te proteja. Ainda bem que a gente está aqui, essa família unida, né? Então eu cresci com esse perfil e tenho isso forte muito em mim até hoje. E a última memória, não sei quanto eu tenho de tempo, mas a última memória que eu tenho marcante, assim, que eu brinco, é que meu pai salvou a minha vida, porque em um período já, na casa dos 20 e poucos anos, depressão profunda, 3 meses sem praticamente tomar banho, 3 meses sem tirar barba, 3 meses sem sair do quarto praticamente. O Crohn tem uma relação muito próxima com depressão. Ali eu brinco que são irmãs, primas que se dão as mãos e uma não quer largar da outra. Então, quando eu tenho crise de Crohn, eu acabo indo para momentos mais depressivos, ou quando eu estou em estados depressivos, o Crohn acaba atacando. Então, eu estava nesse momento da minha vida e aí eu olhei para tudo aquilo, anos e anos, indo para médico sem diagnóstico, porque não era uma doença tão vista como é hoje. Acho que hoje está até famosa, porque aquele apresentador da Globo, né, eu não esqueci o nome dele, mas tem um apresentador da Globo que tem, e aí passou na mídia, tá? Então acho que está até mais falado sobre essa doença. Mas eu passei 5 anos indo para médicos, para internações, observações, e os médicos não descobriam que eu tinha. E aí eu lembro até um dia que eu fui no consultório e o médico olhou para minha mãe e falou assim, mãe, manda esse menino para a escola, ele só não quer ir para aula. E eu perdendo... Gente, assim, o Crohn é uma doença difícil, você perde peso muito rápido, porque os sintomas são diarreia, vômito e uma dor absurda. Então, assim, as piores crises da minha vida, eu perdi 10 quilos em uma semana. Não é uma brincadeira. Eu não estava não querendo ir para aula. Eu amava a escola, eu amava estudar. É uma coisa que eu sempre fui muito bem. Por quê? Porque eu cresci entendendo que essa é a minha única obrigação, é estudar e ir bem. O resto, meu pai garante tudo. Então, se é a minha responsabilidade, eu vou fazer o melhor possível. E aí eu lembro que eram anos assim, eu não lembro se eu já tinha um diagnóstico ou não, mas eu olhei para aquela crise, para aquela depressão, e falei, sabe de uma coisa? Para mim já deu. Se eu cessar isso, meu pai fica livre, pode realizar os sonhos dele, minha mãe não precisa me acompanhar mais para o hospital, e minha irmã pode realizar o sonho dela de família sem preocupar sempre com o irmão que está doente, se está bem, se está internado ou não, e tudo mais. Então, naquele dia eu decidi encerrar a minha própria vida. E eu já tinha todo o plano perfeitinho organizado, sabia como ia ser, sabia de onde eu ia pular, o que eu ia fazer. Então, naquele dia estava muito claro, muito decidido. Eu, como eu falei para vocês, trancado no meu quarto, isolado, meus pais sem entender, meus pais já tinham me mandado para psicólogo outras vezes, sempre nessa
né, busca de auxílio, de ajuda, mas naquele momento eu falei, não dá mais, eu vou literalmente libertá-los desse sofrimento, dessa angústia que se chama Alisson. Só que nesse momento que eu tomo essa decisão, meu pai chega em casa. Meu pai, a gente já estava morando em outro lugar, então ele já estava trabalhando em um prédio, a gente morando em outro. Eu cresci no prédio que ele trabalhava, então já era um outro contexto. E ele volta para casa, ele entra e fala, eu estou passando mal. Lembre que eu falei, meu pai era uma rocha, uma pedra. Ele não fala de emoção, então ele não fala de dor também, nem física, nem emocional. É emocional, então nem existe. É frescura, é sinal de fraqueza. Então, quando ele fala, eu estou passando mal, a minha mãe entra em choque, eu também. Bota ele no carro, minha irmã acho que estava morando fora já, bota ele no carro, vamos para o hospital. E eu lembro que ele falou, nossa, eu estou com aperto no peito. Tá faltando ar. A gente pensa que está infartando, meu pai vai embora agora. E aí eu lembro que minha mãe pega o carro, a gente entra correndo, e eu pensando, o que está acontecendo? Meu pai não adoece, meu pai não fraqueja, meu pai não tem ponto fraco. E aí eu lembro que a gente chega no hospital, era ali na Rebouças, ele entra, e eu lembro que eu fiz uma oração bem sincera. Eu falei, Senhor, se eu faço o que eu estou, né, pensando em fazer, e o Senhor leva o meu pai hoje, minha mãe e minha irmã perdem o pai e o irmão. Eu acho que as coisas não estão muito legais nisso daqui, não. Então eu te peço um favor. Se o Senhor salvar a vida do meu pai, eu não pulo. Se o Senhor salvar a vida do meu pai, eu não pulo. Nesse momento, meu pai sai do atendimento médico e sai com uma receitinha na mão. Gente, quem está infartando não sai de pé com uma receita na mão. E aí, minha mãe e eu, a gente levanta, pai, o que está acontecendo? Ah, o médico falou que era gases, é alguma coisa que eu comi no dia anterior. Então eu brinco que eu fui salvo pelos gases do meu pai, né? É óbvio que Deus tem senso de humor, é óbvio que Deus tem o seu jeito de trabalhar, e é óbvio que isso, para mim, foi uma resposta muito clara. Então, desse dia para frente, eu falei, nunca mais eu vou pensar nisso. Porque se for preciso usar os gases do meu pai para que eu entenda que a minha vida é útil, é necessária, Deus vai fazer. Então, naquele dia, eu ganhei propósito de existência, eu ganhei propósito de vida. Repito, a psicologia nunca foi um pensamento para mim, porque eu sempre fui do grupo aquele amigo conselheiro, aquele amigo responsável, aquele amigo que sempre foi o que cuidou de todos. Então, eu cresci no prédio que meu pai trabalhava e eu cresci sendo amigo dos moradores do prédio. Só que eu cresci ouvindo muito bem claro dele, né? Não faz nada de errado, porque senão sobra para o papai. Então, quando os moradores do prédio iam fazer alguma coisa de errado, eu ficava parado. Não pode sobrar para mim. Eu tentava argumentar, mas, né, não podia impedir. Cresci com esses meninos dizendo e me chamando de irmão, me chamando de pai. Então, essa é a referência que eu tenho baseado no meu pai. Então, né, esse é um pouco da minha história, quem eu sou. Devo muito a eles, aos meus pais. As dificuldades que eu acho que eu enfrento hoje são muito semelhantes aos meus pais. Estava falando com o Jorge, com a Ju, antes da gente entrar. Né, uma semana difícil, com filhos doentes, com a esposa gestante doente. E isso me desestrutura de um jeito absurdo. Por quê? Porque desestrutura meu pai também. Meu pai nunca entrou comigo em consulta. Meu pai nunca entrou comigo para tirar sangue. Quando eu quebrei o pulso, meu pai não entrou no consultório, ficou no lado de fora, quando colocaram o meu pulso no lugar. E eu lembro que eu xinguei o meu pai de um jeito absurdo. Filho da... Porque estavam colocando naturalmente o pulso no lugar. E aí eu perguntei para meu pai, por que o senhor não estava lá quando eu precisei? E ele não conseguia responder. Hoje eu sei, porque ele não consegue lidar. Ele não consegue lidar com a dor, não consegue lidar com o sofrimento dos filhos, da esposa. Então, eu estou vendo que eu também estou indo por esse caminho, professora. E sei que preciso de ajuda. Estamos aqui para isso também. Mas, até isso, eu sou muito grato a ele. Então, é isso. Bom, obrigada, Alisson. Não tem como se emocionar. Imagino que todos vocês estão super ativados, né? Eu vou falar um pouco em pé aqui, movimentando. Inclusive, a Michele tinha falado, né, sobre regulação, enfim, emocional. Eu queria te dar um abraço também, né? Sair falando, eu misturo o meu papel de terapeuta com... Tá bom, tudo de bom. Sentou aí, eu fiquei te procurando. Bom,
É muito bom te ouvir falar, né? Porque eu li a tua história, né? Sabia um pouquinho, porque quando eu te dei aula a gente falou de algumas coisas que tu disse, inclusive da doença de Crohn, né? Eu lembro que eu estava contando de um caso de um cliente e a gente conversou. Então, assim, falando um pouco de todo mundo ativado, uma coisa que ajuda muito quando a gente está muito ativado seria assim, emocionado, né? Eu queria convidar vocês um minutinho, Cléo, só para. Eu queria que a gente alongasse a nossa respiração. Tá? E eu queria... Segura que vem para aqui um pouquinho. Minha assessora aqui. Não, pode ser ela, pode ser ela. Segura para mim o microfone aqui. Eu queria convidar vocês a respirar um pouquinho. Vamos alongar a respiração. Segura a respiração. Os 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta. Pela boca. Todo mundo. Eu também fiquei muito ativada, né? 1, 2, 3, 4. Solta. Outra coisa, esse aqui, ó, esse é um movimento que é o nosso abraço borboleta, que poderíamos fazer assim, tá? Mas quem não quiser e tiver mais dificuldade, só assim, ó, lentamente na sua velocidade. Respira fundo, segura 4. 1, 2, 3, 4 e solta. E devagarinho, no seu tempo, vai de novo. Inspira, segura 4. 1, 2, 3, 4, solta forte pela boca, alonga bem a respiração. Isso. Mais uma vez. Segura 4 e solta. Isso. Vê como é que vocês vão mudando o estado emocional. Um pouquinho. Inspira. Todo mundo. Tu estava chorando pra caramba aqui, que eu estava só ouvindo teus fungação ali do meu lado. Eu estava toda agoniada. Eu já estava mandando. Quem estava depoimento, eu ia falar. Vai falando e vai fazendo assim, ó, também. Quem estava emocionado, os meninos aí, né? O George, se for falar depois, vai falando, se emociona e solta, ó. Isso aqui vai regulando os 2 hemisférios, isso é neurociência, né? Eu incentivo principalmente os alunos aí que são psicólogos, podem fazer a formação de MDR, eu já sempre falo em aula, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, os outros todos terapeutas ainda não dá, né? Mas familiares, mas os psicólogos e médicos, sim. Então, respira e solta. Quero ver se alguém conseguiu ficar um pouquinho melhor. Tá? Usem bastante isso. Quando a gente está falando e está se emocionando, eu estava louca aqui para ficar me regulando, mas alguns alunos sabem, mas se eu começasse a me regular aqui, todo mundo ia falar, o que ela está fazendo? Né? Então, eu resolvi explicar agora. Porque não tem como a gente não se ativar. E nós, terapeutas, né, de um modo geral, a gente se ativa ouvindo a história do outro. Né? A gente vai se conectando. Né? Por mais trabalhados, né, que a gente seja, eu faço terapia desde os meus 15, estou com 51, nunca parei de fazer terapia, estava falando para a Michele, e fiz em todas as abordagens que vocês possam, inclusive todas as que eu tenho, porque eu tenho muitas abordagens, formações e muitas abordagens, mas, com certeza, a neurociência é que mais tem me ajudado para poder me regular. Então, eu que atendo o dia inteiro, mais de 12 pessoas às vezes por dia, eu me regulo sempre, várias vezes ao dia, eu me regulo à noite, antes de dormir, porque isso é muito importante. Tá? Então, principalmente quando a gente se conecta com as emoções, né, é um exercício. Isso, para os homens, principalmente, aí que a gente estava falando da saúde mental dos homens, isso é muito importante. Nós, mulheres, às vezes temos vamos tomar um chazinho, né, vamos, sei lá, fazer alguma outra coisinha, mas os homens não pensam que tem esse poder também de autorregulação. Bom, agora eu quero comentar, então, um pouquinho. Eu tinha que fazer isso, Cléo, porque estava todo mundo tão ativado, eu ouvindo todo mundo chorando. Eu, como neurocientista que trabalha essa questão de autorregulação, eu falei, não, eu tenho que falar um pouco disso. Isso também é cuidar da nossa saúde mental. Tá? Porque hoje vocês saem daqui e, às vezes, isso vai abrindo algumas memórias, algumas caixinhas. Né? O Alisson estava falando do pai, ó, eu vou me emocionar. E eu sou super trabalhada, eu trabalhei tudo que posso imaginar dos meus pais. Eu tive 2 pais, um de biológico e um de criação. Ativa, né? Eu já perdi meu pai também. Né? Tem um grande exemplo, meu pai que me criou. Então, não tem como a gente não abrir uma rede de memória e se ativar com as coisas. Tá? Seja para o bom ou para o mal, com bons modelos ou com modelos não tão satisfatórios ou ainda tão... Muitos de nós, às vezes, podemos ter ainda questões não ressignificadas na vida. Tá? Mas, falando um pouco da abordagem, né, que eu quero falar um pouco dessa terapia pós-moderna que a gente fala, né, a gente tem algumas escolas, muitos de vocês aqui são alunos, mas tem a abordagem mais atual, que trabalha muito como a gente se constrói como sujeito no mundo atual, a partir, né, daquilo que a gente traz da nossa família. Né? Então, essa construção social que a gente tem trabalhado nas terapias e nos atendimentos e na nossa escuta clínica, ela é muito importante quando a gente escuta a história com
né, com uma escutativa, né? Então, por isso que eu falei, foi tão diferente te ouvir do que ter lido a tua história, né? Então, até pela própria emoção que a gente vai sentindo quando a gente está na escuta ativa, né, dos nossos clientes ou dos nossos alunos, quando a gente trabalha, né, o genograma, quando a gente faz o trabalho de história de vida. Eu queria ressaltar uma coisa antes de começar a colocar os conceitos aqui, que é o seguinte. As famílias, o conceito de família, o jeito que as famílias trabalham e o que é a função de uma família, de acordo com os séculos, foi, na verdade, a partir do século XIX que as famílias começaram a considerar as emoções como um fator importante de cuidado, né? A gente está falando das histórias, e ainda hoje, a gente que atende família ou atende pessoas, a gente vê como é difícil considerar na função paterna e na função materna, olhar para o lado emocional. Porque ser pai, ser mãe, durante séculos e séculos, era dar uma boa comida, uma casa, uma roupa e um estudo. Né? Então, muitos desses relatos que vocês estão trazendo aqui fazem essa história e são pais ainda desse século. Né? Mas ainda isso está presente, como a gente precisa desconstruir e olhar isso de uma forma diferente. A Michele falou, a pandemia trouxe uma visão de que a emoção vale, que o cérebro tem, que existe saúde mental. Sim, por um aspecto, mas ainda também as pessoas começam a fazer tratamento e param. Né? Começam, às vezes, num momento de crise, mas não levam adiante. Então, existe hoje, eu começo a brincar assim, que com a pandemia todo mundo descobriu que existe a cabeça, porque senão só existia até o pescoço. Né? Então, eu estou fazendo também agora programa de rádio. Ontem eu estava no rádio e discutindo, né? Eu faço um programa da Rádio Capital, Troca de Opiniões, com o João Ferreira, e eu sempre nas sextas-feiras, quando eu vou, a gente tenta trazer questões sobre saúde mental. E por que isso é importante? Para isso, para incentivar as pessoas a descobrirem que a cabeça existe, que o nosso centro de comando mais precioso, como diz na Bíblia, a sabedoria é importante, vale mais que ouro, mas a nossa saúde mental, ela vale mais do que qualquer coisa. Não existe a gente ter o dinheiro do mundo, né, que a gente vive num mundo ganancioso, capitalista, se nós não tivermos saúde mental. E isso é nós, terapeutas, que precisamos semear isso no dia a dia. Né? Todo mundo larga tratamento, todo mundo deixa de investir, acha caro fazer terapia, mas ninguém acha caro fazer uma cirurgia plástica. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco e ser semeadores disso. Tá? Então, a família é do século, nesse século praticamente, que está se considerando que ser bons pais e boas mães é também cuidado emocional. Tá? Agora, eu vou colocar um pouquinho para vocês, tentando ser mais objetiva, um pouco qual é a visão, então, das terapias pós-modernas. Né? Então, tem o construtivismo, que vai englobar um pouco o construcionismo e a terapia da narrativa. O que a gente procura mostrar? É justamente que todos nós, como indivíduos, nós somos frutos dessa interação. Então, tanto no relato do Alex quanto do Alisson, como a gente é fruto daquilo que a gente interage. A gente acredita nas verdades que a gente recebe. Então, outro dia eu estava atendendo uma moça que ela dizia assim, todo mundo, eu sou muito sensível, né, doutora? E eu digo, por que tu é sensível? Ela disse, não, porque minha mãe fala que eu sou sensível. Minha avó fala que eu sou sensível. Meu pai fala que eu sou sensível. E o que é ser sensível para a tua família? Ah, é porque eu choro. Eu digo, eles não choram? Não choram. Então, quer dizer, olha essa construção, né, que a gente vai tendo como sujeito a partir das verdades. E a mesma coisa assim, né? As emoções não existem, mas eu sou trabalhador, eu tenho que trabalhar, mas as emoções não existem. E daí o nosso corpo vai sentindo todas essas coisas. Tá? Então, o construtivismo é uma abordagem que mostra que todos os indivíduos são feitos através da interação do seu ambiente. Então, é isso que a gente vai começando a trabalhar nas sessões, para mostrar e para ajudar as pessoas a refletir que nem todas as verdades recebidas são verdades. Que as verdades podem ser questionadas, ressignificadas. Os dois, né, colegas aqui, alunos, falaram muito disso, como vocês foram ressignificando. A gente não ressignifica na vida uma coisa de uma hora para outra. Né? A gente vai ressignificando a partir das experiências e dos papéis que a gente desenvolve. E, no caso, a paternidade, ou a própria conjugalidade, né, a partir do casamento, que eu acho que ficou para os dois, né, como o casar, o papel conjugal, que é um papel anterior ao parental, ele começa a possibilitar essa ressignificação daquelas crenças, daquilo tudo que foi se construindo, se aprendendo, se adaptando ao longo do tempo. Né? Então, como é importante os papéis? O Moreno, que era o pai do psicodrama, ele falava, os papéis que vão nos possibilitando novas aprendizagens, novas habilidades, e que faz a gente revisitar as nossas conservas também culturais.
Conserva é tudo aquilo que eu conservo, né? Então, na verdade, quando a gente vai tentando ter uma abordagem mais construtivista com os nossos clientes, com as nossas famílias, os nossos casais, é mostrando que é possível revisitar isso que a gente aprendeu e que nem tudo é verdade, né? É verdade na nossa cabeça, porque vira crença e porque a gente aprendeu com a família, né? Então, por exemplo, falou da peixada, né? Como é que é? Peixeira. No Sul, eu sou gaúcha, né? Muitos de vocês sabem, apesar que hoje eu já acho que eu sou até paulistana, né? Já sou cidadã do mundo. Se não fosse o sotaque. Eu, na verdade, sou mito cosmopolita. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Me criei no Rio Grande do Sul, então eu falo que eu sou gaúcha, mas moro há 26 anos, quase 27, em São Paulo. Morei 6 nos Estados Unidos, então, o que eu sou, né? Eu já me ressignifiquei totalmente. Eu tenho um ladinho das origens, que é a questão, né, daquilo que me criou, que é o meu chimarrão, algumas coisas, mas eu já ampliei a partir desses papéis, dessa vida. Por exemplo, profissional, eu vivo muito mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, apesar de fazer trabalhos para lá ainda. Então, tudo isso a gente vai se construindo, e isso que é importante a gente ter claro. Porque muitos de nós, terapeutas, o Bowen, que a Cleo estava falando da diferenciação, isso. O Bowen é o autor que ele fala que muitos de nós terapeutas, a gente vai ser bons terapeutas e saber trabalhar esse processo de diferenciação e de reconstrução de nós como sujeitos, de ressignificação, se nós terapeutas tivermos trabalhado isso na nossa história, né? A gente não vai conseguir olhar e, vamos dizer assim, criticar aquilo que a gente acha que possa não está tão legal na nossa história, as nossas lealdades, etc., se a gente ajudar os nossos pacientes, se a gente não fizer com a gente. Tá? Então, essa é a importância da gente ter convidado os alunos, né? Mostrar que vocês estão nesse processo de aprendizagem. Tá? Depois, a gente tem, dentro do construtivismo, a gente tem uma leitura que eu acho que combina com o que o Alisson estava falando, né? Que o que o construcionismo faz? Que as práticas sociais e culturais, eles ajudam a nós a compreendermos algumas coisas. Então, o papel de pai, né? Então, tu estava dizendo agora no final, né? Eu não consigo lidar com meu filho doente. Teu pai não conseguia lidar com o filho doente. Mas tu já está se questionando sobre isso. Tu já está olhando para isso como uma possibilidade de fazer diferente, né? Então, isso é uma desconstrução para se reconstruir, né? Outra coisa também importante é que as normas e expectativas sociais, elas dão um significado para a gente, mas a gente tem que pensar que a gente pode se reconstruir, e acho que esse é o exemplo em muitos sentidos. Quando tu falou da profissão, eu fiquei pensando o seguinte, né? O teu pai, como um bom nordestino, assim como os bons gaúchos, né, são muito do fazer, da ação, profissões muito mais concretas, né? E talvez isso também foi uma coisa que foi difícil, num primeiro momento, tu observar até o modelo, porque aquela coisa, o pai é pedreiro, o filho às vezes é pedreiro, o pai é engenheiro, o filho é engenheiro, o pai é comerciante, o filho vai ser comerciante. Isso é muito mais, vamos dizer assim, fácil ter um acesso de quanto quer fazer. Eu vou ter um bar também, vou ter um restaurante. Mas quando não está tão claro e quando eu não me identifico com o fazer do meu pai ou da minha mãe, fica muito mais difícil, né? Eu sou psicóloga, minha mãe é engenheira, tá? Só para constar. Casei com engenheiro, né? Estou há 30 anos com engenheiro. Então, tem todas essas, né, a gente brinca, às vezes, nas sessões, né, as coisas positivas e negativas, às vezes, de ser diferente, né, de se diferenciar, porque tu, como psicólogo, tu vai bater um papo cabeça com o teu pai, né? A mesma coisa né? Minha mãe é engenheira. Hoje, minha mãe já bate papo cabeça, né? Minha mãe já ficou um pouco... se remodelou também. Isso é o mais bonito, né? Porque, quando a gente fala de construção social, não é uma construção social escrita na pedra. A gente tem que pensar que, como sujeito, a gente pode se reconstruir o tempo todo. E isso vale para os nossos pais, né? O Alisson falou, o Alex também falou, o quanto teve mudança. Achei muito legal quando falou do teu pai estar na Irlanda, porque eu fiquei pensando, nós lá no Sul somos muito barrista, muito da nossa terra, o teu pai também deve ter saído da Paraíba, veio para São Paulo, para ele é Paraíba e São Paulo e pronto, né? Não precisa muita coisa. Meu pai era assim também, né? Meu pai não viajou pelo mundo. Minha mãe ficou viúva, hoje ela está viajando pelo mundo, está voltando da Dinamarca hoje. Então, isso é muito bonito quando a gente revisita e vê os pais da gente se ressignificando. Isso mostra também a importância da gente também para os nossos descendentes, tá? E uma outra forma de trabalhar, além de visitar e revisitar toda essa construção social como sujeito que a gente vive, nas terapias a gente busca trabalhar muito as narrativas positivas. Então, tu falou de um evento na tua vida, que foi um evento na juventude de querer
tirar a própria vida. Mas esse é um evento, vamos dizer, se tu chegasse para a terapia, seria um evento do problema, a história do problema. Eu quis morrer na minha juventude. O que a gente procura trabalhar na terapia da narrativa? Que é um olhar sobre essa visão de quanto a linguagem nos estrutura e quanto o social nos estrutura, mas mostrar também que uma coisa é o problema. Eu quis morrer, eu estava deprimida, eu estou ansioso. Mas que a pessoa é muito maior do que o problema. O problema é o problema e a pessoa é a pessoa. Então, a gente começa a mostrar muito quanto as histórias... A história que domina é sempre a história do problema. A gente tem um pouco isso na nossa cultura. E os pacientes e as famílias vêm para a gente nesse sentido. A gente procura mostrar, começar a iluminar. Né? Eu fiz recentemente, uns anos atrás, a formação com o pessoal do Michael White, que é quem criou a terapia da narrativa, e um professor que é da Austrália, lá do Dutch Center, ele falava: a gente tem que começar a iluminar as outras histórias paralelas, que são as histórias das competências, das habilidades, e não a história só do problema. Porque é a partir da ressignificação dessa narrativa do problema, né, que vocês contaram os problemas, né, os dois alunos aqui, mas é falar das competências e das habilidades, que foi o que ressaltou aqui, né? A gente falaram de momentos difíceis, mas olha como se falou da superação e das habilidades, das competências adquiridas. Então, é isso que nos torna, e é isso que a gente tem que ajudar na nossa escutativa como terapeuta. Tá? É ressignificar e mostrar, iluminar, porque não é... Vocês fizeram esse caminho com algumas terapias, nem sempre com tantas terapias, mas isso existe na vida. Então, nós temos que ser também pescadores de histórias positivas, de histórias que são subliminares, muitas vezes, ao problema das pessoas que nos procuram. As pessoas chegam contando só as tragédias e as coisas ruins. E a gente começa a mostrar e cavar, né, iluminar histórias que a gente fala que estão embutidas atrás desse problema. Tá? Então, essa é a visão da terapia da narrativa. Tá? Aqui o construcionismo social, só para alguns pontos que eu acho que vale ligar com os nossos depoimentos, que a realidade ela é baseada numa construção social, a importância da linguagem. Vocês viram que muitos, né, os dois falaram muito essa questão. Meu pai falava ou meu pai não falava, a linguagem verbal e não verbal. Tá? Como a linguagem nos constrói e descreve a forma como a gente age, como a gente é moldado no mundo. O conhecimento ele é um produto cultural, então aquilo que eu acredito e vejo e vivo é fruto da nossa cultura e da cultura familiar, daí sistemicamente do micro, do meso e do maso sistema. Por exemplo, nós na cultura latino temos um jeito de pensar, né? Nós, na cultura da América do Norte, eu morei lá e agora há pouco voltei de lá também, é outra realidade. Né? Então, eu estava num shopping, eu viajei com meu filho, que também é uma coisa muito bacana que eu faço nos últimos tempos, e eu estava lá no shopping. Primeiro, no aeroporto, a gente viu um casal indo para o lugar onde nós estávamos indo, jogando baralho. Um casal de idade mais velha, assim. E depois, a gente também viu um casal jovem jogando baralho dentro do avião. Então, olha que bacana a gente poder olhar. E a gente pensou assim, eu pensei, nossa, faz tempo que eu não vejo ninguém lá no Brasil, na América do Sul, jogando baralho, porque a gente está sempre no telefone. Né? Então, como quando a gente vai olhando outras culturas, a gente vai observando outras possibilidades. Tá? O papel das relações de poder, aqui a questão da paternidade, como relação de poder, modelo, né? E o enfoque da interação social. Esses são alguns pressupostos do construcionismo que a gente tem que estar atento quando a gente atende. Tá? Aqui eu coloquei, já falei, né, que o problema é o problema, a pessoa é a pessoa, isso é uma coisa que a gente procura sempre muito trabalhar, né, e mostrar, para ajudar essa ressignificação que vocês dois fizeram, né, e também mostrar que o problema é algo fora, né, que o problema ele pode ser visto por um outro ângulo. Né, então, essa também é a importância de a gente poder trabalhar nesse sentido. Uma das técnicas que a gente trabalha, e até nessa desconstrução das relações de poder e de uma narrativa que seja mais protagônica, é buscar que a pessoa tenha um protagonismo, uma autoria na vida. Eu acho que tu mostrou e tem mostrado isso. Né? Mas isso é uma construção. Né? A gente está se construindo o tempo todo, a cada papel e a cada fase. Né? Hoje eu sou mãe de filhos de 20 anos. Né? Então, com certeza, ser pai de filhos pequenos é uma coisa, tu está se construindo e reconstruindo. Quando a gente é pai de filhos mais velhos, a gente já está numa outra fase.
E essa fluidez de reconstrução, de construção e desconstrução, isso é muito importante a gente, como terapeuta, ter. E buscar em nós mesmos. Por isso que é bacana o curso também como formação, porque é uma formação coerente. Para a gente ser bons terapeutas, a gente tem que ser coerente. Não adianta a gente falar uma coisa, eu brinco sempre com os meus clientes assim, ser por fora Bela Viola e por dentro Pão Bolorento, né? Então, esse depoimento de vocês mostram muito isso, né? Essa busca pelo protagonismo, pela autoria da sua própria vida, ressignificar e ter uma coerência, porque isso também vai ajudar essa fluidez de a gente poder ajudar os nossos pacientes, tá? Eu acho que eu vou... eu acho que é muito... Bom, mas assim, quem não faz o curso com a gente, venha fazer, né? E a gente tem também curso de capacitação, curso de formação, mas acho que a ideia é um pouco trazer para vocês essa reflexão, e talvez muitos de vocês já tenham, mas é nomear um pouco qual esse caminho que vocês fizeram, tá? Acho que é isso, gente. Ok. Tá bom? Obrigada.